Quem pode me livrar como o Senhor? Oh, Deus! Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Pai Santo, querido Deus, louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, exaltamos o Senhor pelas muitas bênçãos recebidas. João, Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 9 metros da praia. Quando desembarcaram, viu ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam aqui alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Vamos orar. Nosso Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações, amém? Amém. Senhor Deus, como é bom ter a tua palavra, como é bom nos alimentarmos da tua palavra. Oh Deus, esta é a tua palavra, pura, santa, poderosa. Oh Deus do céu, amado Deus, Criador dos céus e da terra. Oh Senhor Deus querido e amado, alimenta-nos, fala-nos, confronta-nos, cura-nos com a tua palavra nesta noite. Nós te pedimos, nos abençoe com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem aqui já não lidou com frustrações na vida?
Quem aqui já não teve frustrações? Quem aqui já não experimentou algum tipo de frustração? Esse texto apresenta Pedro frustrado, de cabeça baixa. Havia uma lágrima a ser enxugada, havia uma dificuldade a ser resolvida, havia um temor a ser aquietado, havia um coração despojado a ser contentado, e havia uma mente descrente a ser corrigida. É assim que a frustração faz com a gente. Quando nós experimentamos frustrações na vida, essas frustrações nos levam a lágrimas muitas vezes. Essas frustrações se tornam às vezes dificuldades grandes a serem resolvidas. Elas criam um temor dentro de nós, elas criam uma inquietação na nossa vida, e algo que precisa ser aquietado. Tira-nos o contentamento e muitas vezes geram incredulidade, abalam a nossa fé. As frustrações abalam a nossa fé. Era o que estava acontecendo com Pedro. Mas Jesus queria restaurá-lo. E Jesus, ele quer fazer isso conosco. Todos esses assuntos que nós estamos falando aí sobre conflitos na alma, Jesus é o maior interessado em nos curar, em nos restaurar. Porque, como eu disse para vocês, quando nós não somos curados dos nossos conflitos emocionais, quando nós somos curados das nossas feridas da alma, dos nossos conflitos da alma, isso traz grandes problemas. E aqui nós estamos vendo um homem que recebeu de Deus a missão de ser um apóstolo, foi chamado por Jesus para ser pescador de almas, um homem que se tornou um grande pregador do Evangelho, um homem intrépido, um homem ousado, um homem corajoso que enfrentava autoridades, um homem que fez declarações tão fortes para Jesus. Agora esse homem, ele está aqui como? Frustrado. E uma coisa interessante para a gente pensar nesse texto é que se nós não soubermos lidar com os nossos conflitos nos empobrecem. Em que sentido? Qual era algumas coisas que já estavam bem claras na missão de Jesus para Pedro? Já estava bem claro que ele era um apóstolo, ele era um pescador de almas e não de peixes. Ele era um líder entre os apóstolos de Jesus. Ele era um embaixador de Cristo. Ele já estava sendo comissionado para ser um pastor de almas. E agora, claro que não há nenhuma indignidade na profissão de pescador, é tão digna quanto as outras. Mas, sem dúvida, ele estava empobrecendo a sua missão. E quando você empobrece a sua missão, você empobrece a sua pessoa. Você se empobrece. Então a frustração, aquele coração frustrado por ter traído, frustrado por Jesus, ele apostou tanto em Jesus, e agora ele foi no momento que Jesus mais precisou dele, ele traz Jesus. Ele era um homem frustrado. Mas Jesus chega ali, e Jesus, quando ele trabalha com a gente, quando ele entra na nossa vida, quando Jesus se faz presente, Jesus quer transformar não só a situação, mas Jesus quer transformar o nosso coração e a nossa missão. Ele não quer apenas mudar a situação que você está vivendo. Ele não quer apenas transformar a circunstância que você está vivendo. Quando Jesus trata com Pedro, Jesus não restaura apenas a situação, mas Jesus restaura o coração de Pedro
e a missão de Pedro. Então, Jesus tem um poder transformador. Onde Jesus se faz presente, situações se modificam. Nós vimos no final desse texto, o cenário era o mesmo. O barco era o mesmo. Os homens eram os mesmos. O mar era o mesmo. O lugar era o mesmo. Mas qual era a diferença? Jesus se fez presente. Quando Jesus se faz presente, coisas grandiosas podem acontecer. Então, vamos pensar um pouco nesse texto. Jesus é aquele que é capaz de restaurar feridas por causa do seu amor. Nós, por maior que sejam as nossas feridas, por maior que sejam os nossos conflitos, nunca se esqueça que nosso Deus é um Deus de amor. E esse Deus, por ele ser um Deus de amor, ele vai sempre te buscar. Ele vai sempre te procurar. Eu gosto muito daquele que diz: buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor. Como é que continua esse hino? Achou-me na miséria e salvou-me. Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria e salvou-me. No 37, contou a história. Isso é muito. É esse Jesus agora que olha para a gente, que olha para mim, que olha para você e diz assim: espera aí, eu tenho uma missão para você, eu tenho algo especial para você. Você foi criado para a glória de Deus, como nós vimos no tema de missões. Você tem algo, eu tenho algo para você, e você está deixando a vida fazer o que com você? Para onde você está indo? Como é que você está lidando com esses conflitos da vida? Quem sabe hoje, nessa noite, tem alguém aqui como Pedro, que os conflitos da vida, alguma frustração que você passou, uma frustração que você teve ou tem na vida, está fazendo você ficar com o coração inquieto, está fazendo você ficar descrente, está levando você a abdicar da sua missão, daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus chamou, dos propósitos de Deus para a sua vida. E aí então esse Jesus vai se aproximar, mesmo que eu esteja no mais profunda miséria espiritual, emocional, existencial, ele vai lá me buscar. Mas o que acontece aqui é que Pedro manifesta a sua situação com a seguinte frase: vou pescar. Quando ele disse vou pescar, ele está dizendo assim: esquece todo esse negócio de Jesus, esquece todo esse negócio de apóstolo, esquece todo esse negócio de liderança, esquece esse negócio de pescador de homens. Eu vou voltar a pescar, diz o versículo 3. E o texto também diz uma coisa muito interessante, que diz assim, o versículo 3, Pedro diz: vou pescar. E os que estavam com ele disseram o quê? Nós também vamos. Aqui tem um detalhe interessante para a gente falar. A frustração gera amargura muitas vezes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: sentimentos ruins irradiam, contagiam, e você acaba levando outros. Não tem jeito, é inevitável isso. Quando Pedro diz vou pescar, o que os outros disseram? Vamos também. Esse é um outro motivo que você tem que saber cuidar com os seus sentimentos. Você precisa saber cuidar das suas dores. Você precisa saber cuidar dos conflitos na sua alma.
Porque se nós lidamos indevidamente com os nossos conflitos, nós acabamos por contaminar outros. Ele não leva sozinho, não. No erro dele, ele também está levando quem? Outros. Então, esse é um assunto que a gente precisa lidar. Feridas, quando se abrem dentro de nós, se nós não soubermos lidar, nós também acabamos por afetar os outros. A gente vê isso muito claramente acontecer no nosso meio. E quando nós lidamos com uma situação assim frustrante, como nós vimos semana passada, quando a gente lida com a dor também, a nossa tendência é fugir. Pedro usou o que sabia fazer como fuga. Os psicólogos dizem que quando nós não estamos sabendo lidar muito com uma situação nova, quando nós não estamos sabendo lidar muito com uma situação diferente, quando nós não sabemos lidar muito com uma situação insegura, nós fugimos para onde nós mais sentimos segurança. E como Pedro sabia que ele era um bom pescador, o que ele fez? Vou fazer o que eu sei. Vou pescar. Mas aquilo era uma fuga. E o que aconteceu? Eles passaram a noite toda pescando, e o que diz o texto? Eles não pescaram? Como? Nada. A rede voltou vazia. Não pegaram nada, porque fora da vontade de Deus, nossas vidas são infrutíferas. Fora da vontade de Deus, foi uma noite inteira de frustrações. Fora da vontade de Deus, a vida vai ser marcada por frustrações em cima de frustrações, ou frustrações após frustrações. Não adianta, Pedro. Você vai ficar jogando a rede a noite toda, mas não é isso que Deus tem para você, querido. Você vai ter frustrações a noite toda. E foi assim. Foi uma noite de frustrações. Um coração ferido corre o risco de esquecer dos sonhos de Deus e investir nos seus próprios sonhos. Um coração ferido corre o risco de esquecer os sonhos de Deus e partir para os seus próprios sonhos, seus próprios projetos. E é o que aconteceu? Pedro esqueceu todos os sonhos de Deus para ele. Nós vamos ver daqui a pouco como é que quando Jesus restaura Pedro, Jesus coloca alguns elementos para lembrá-lo dos projetos que tinha para ele. Quando Jesus fez uma fogueira onde tinha peixe, onde tinha pão e onde tinha brasa, Deus queria fazer Pedro lembrar-se de algumas coisas, dos projetos que tinha para ele. Então, meus irmãos, meus amigos, nós que estamos aqui nesta noite, nós precisamos entender isso. Um coração ferido corre o risco de esquecer os sonhos de Deus e investir nos seus próprios sonhos. Começa a investir daqui e dali em muitas coisas, porque na verdade o que está fazendo? Não está querendo confrontar-se consigo mesmo, tratar a sua ferida, cuidar da sua ferida, resolver a sua ferida. E a ferida pode ser, muitas vezes, a que estamos falando hoje, uma pessoa frustrada. Uma pessoa frustrada. Então, eu gosto muito de dizer para vocês que na nossa vida sempre sobram algumas coisas. Por maior que seja a frustração que você tenha tido com alguma coisa na vida, seja com casamento, seja com profissão, seja com as pessoas, seja como foi a sua frustração, sempre algo sobra. E daquilo que aqui sobra, em cima do que sobra, Deus quer começar uma nova construção. Mas o diabo diz assim: do que sobrou, derruba tudo. O diabo manda destruir o que sobrou. Deus diz: não, aproveita e a partir daqui vamos começar uma nova construção.
Então, a primeira coisa que eu quero refletir com vocês é em cima dessa palavra de Pedro: vou pescar. Essa palavra é uma palavra que expressa ferida na alma. E essa ferida na alma precisa ser trabalhada. Se você entrou aqui hoje e você carrega uma ferida na alma, no seu interior, se você está aqui hoje sobrecarregado com alguma frustração na vida, leve essa mensagem do teu coração. O bom pastor Jesus te procura nessa noite. Assim como ele foi falar com Pedro lá na beira daquela praia, ele está falando para você aqui hoje. Sabe por quê? Porque ele sabe que essa ferida pode fazer com que você esqueça os sonhos dele e parta com os seus próprios sonhos. E aí, em vez de ter essa frustração que você tem hoje, você vai acumular frustração em cima de frustrações. Frustrações. Segundo, esse Deus, esse Jesus, esse bom pastor, o que ele disse para Pedro ali, ele quer dizer para você. Ele chega ali ao amanhecer. Por quê? Porque agora uma nova manhã vai brilhar. Ele estava na praia, diz o versículo 4, Jesus chega ali na praia, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Essa palavra amanhecer na Bíblia tem muito significado. De fato, Jesus estava no amanhecer do dia mesmo. Mas aquilo também significava que a qualquer momento, quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, pode brilhar um novo dia. Pode surgir um novo amanhecer. Eles tiveram uma noite de frustrações, mas agora, ao amanhecer, Jesus está na beira da praia. Jesus está ali na areia. E Jesus então começa a se comunicar com eles, e Jesus ali vai tratar deles. E quem sabe hoje, aqui e agora, no momento que você está ouvindo essa palavra, é o amanhecer de Deus na tua vida. É o amanhecer de Deus, é a presença de Jesus. Mas os discípulos não reconheceram. Mas eu quero dizer que Jesus estava ali. Pai, por maior que seja a noite de frustração, sempre brilhará uma nova manhã quando Jesus chega. A nova manhã pode brilhar na sua vida. A ressurreição de Jesus nos garante que o sol da manhã pode brilhar para dissipar a escuridão da noite da frustração. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele aparece agora ressurreto ali. Foi uma outra aparição dele, a terceira. Ele está nos dizendo que o sol da manhã pode brilhar para dissipar a escuridão da noite da frustração. Eu uso muito isso aqui, essa frase que eu disse agora, e quero dizer para você nessa noite que está aqui precisando tratar alguma coisa na tua alma, precisando tratar alguma frustração ou várias frustrações na vida, que assim como Jesus saiu do túmulo, quando Jesus aparece ali diante deles na praia, na beira da praia, Jesus está dizendo assim: vocês ainda não perceberam que assim como eu saí do meu túmulo, eu também quero ajudar vocês a saírem de vocês? Será que vocês não percebem, Pedro e os demais, que vocês, quando na verdade vocês dizem vou pescar, nada mais é do que vocês estarem dentro do túmulo existencial de vocês? Que vocês entraram dentro de um túmulo, que vocês estão num túmulo existencial. Eu estou aqui ressurreto para dizer que assim como eu ressuscitei, eu posso levantar vocês dos túmulos existenciais de vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles ali na beira da praia, na beira do mar. É isso que Jesus está falando para eles. Deus pode nos tirar dos nossos túmulos. E aí Ele vai dizer para a gente assim: olha, vale a pena jogar de novo, apesar do cansaço, apesar do esforço, joga de novo a rede agora. E quando Ele joga, quando a gente deixa de viver no prisma do túmulo e passa a viver no prisma da ressurreição, quando a gente joga a rede agora, a rede vem cheia. Então aqui existe uma aplicação nessa figura, percebam bem isso, que aqui nesse quadro
existe uma lição muito importante. Você pode viver a vida no prisma do túmulo, ou você pode viver a vida no prisma da ressurreição. Antes de Jesus chegar na beira da praia, aqueles discípulos estavam vivendo no prisma do túmulo. Quando Jesus chega ressurreto e conversa com eles, Jesus está dizendo que não é assim que Ele quer que nós vivamos. Ele quer que nós vivamos no prisma da ressurreição. E aí, quando você vive no prisma da ressurreição, Jesus está dizendo que você pode vencer a frustração. E Ele disse: eu vou provar isso, que vocês podem vencer a frustração. Joguem a rede para aquele outro lado. E quando eles jogam a rede para o outro lado, voltou com muitos peixes. Existem muitas teorias sobre esse número 153, mas esse não é o meu assunto hoje. O meu assunto é: vença a frustração. Obedeça isso que Jesus, quando você ouvir a palavra de Jesus, Ele quer tirar você dos túmulos existenciais. Ele quer dizer para você: vale a pena tentar de novo. A maior expressão deste amor que Deus tem por nós foi na cruz. Foi lá que Ele expressou isso. Quando Jesus venceu, Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele está dizendo: olha, agora você pode viver uma nova vida, num novo prisma da ressurreição. É esse pastor bondoso que nos busca. Então, primeira coisa que nós falamos nessa noite, que eu queria destacar aqui, primeira coisa que eu quero destacar, o primeiro ponto que eu falei, que você leve bem para você: um coração ferido corre o risco de esquecer. Um coração ferido pelas frustrações da vida corre o risco de esquecer os sonhos de Deus e começar a correr em busca dos seus próprios sonhos. Aí as frustrações serão maiores. Segunda coisa que eu quero deixar, que você não esqueça, segundo ponto dessa mensagem: com Jesus sempre vai surgir um novo amanhecer. Jesus não quer que você viva sob o prisma do túmulo, mas Ele quer que você viva sob o prisma da ressurreição. Terceiro ponto que eu quero falar com você: Jesus, esse amor que vem, esse amor maravilhoso, ele é um amor que vem para interferir. Ele vem para interferir na nossa vida. Só há um jeito de Jesus nos ajudar. Não tem outro. Se você deixar Jesus intervir, não adianta você ter uma atitude contemplativa com Jesus. Ah, olha, eu acho que Jesus estava na praia. Ah, que legal. Oh, que joia Jesus. Oh, Jesus, que maravilhoso é te ver na praia. Oh, Jesus, glória ao Senhor que o Senhor está aí na praia. Oh, Jesus, louvado seja o Senhor que o Senhor está aí na praia. E ficar nessa atitude contemplativa. E Jesus vai e diz assim: ó, pessoal, lança a rede para o outro lado. E você diz: oh, Jesus, maravilhoso te ver. Oh, Jesus, como é bom te ver. Pode até chorar por ver Jesus ali. Olha lá, é o Senhor. Joga a rede para o outro lado. E nada de ação. Se você não deixar Jesus intervir, não adianta. Não adianta ter uma atitude contemplativa. Não adianta apenas se deixar dominar por emoções. É necessário ação. É necessário deixar Jesus intervir na tua vida. Deixar Jesus agir na tua vida. E aqui, no caso deles, fazer isso era obedecer à palavra de Jesus. Falar isso era reconhecer Jesus, reconheceram e obedecer à palavra dele. Agora joga a rede para o outro lado. Se você não fizer isso, se você não deixar Jesus intervir na tua vida, como é que Ele vai te mudar? Como é que Ele vai te curar? Como é que Ele vai agir? Como é que os propósitos deles vão se cumprir? Jesus faz a pergunta para a gente hoje. Jesus faz a pergunta para você: como vai você? Jesus, como eu disse aqui num dia desse, Jesus sempre gosta de fazer perguntas. E nesse texto ele faz algumas.
Vocês têm algo para comer? Não, Senhor, não temos nada. Hoje não pescou nada, não deu certo. Versículo de número 5. Então disse Jesus: lancem a rede do outro lado direito do barco, vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher, de tão cheio estava. Jesus disse: como é que não é você? O que você tem aí dentro de você? Como é que vai a sua vida? Como é que está teu coração? Eles foram sinceros: olha, nós não pescamos nada, não deu nada, está vazio o barco, está vazia a rede. Foi uma frustração. Você tem que dizer para Jesus: Jesus, eu estou com o coração doído. Jesus, uma ferida dentro de mim que não para de sangrar. Jesus, é uma dor que não para de doer. Jesus, eu não consigo crer. Jesus, eu tive uma frustração na minha vida e não consigo vencer. Jesus pergunta hoje: como vai teu coração? De nada valeria aquele momento se eles não aceitassem a intervenção de Jesus. E outra coisa, Jesus interfere na segurança deles. Jesus podia chamá-los para fazer muita coisa. O que Jesus mandou eles fazer? Lança a rede, porque na rede ele estava, na maneira de pescar, que estava a segurança deles. Às vezes Jesus vai mexer com você naquilo onde você está colocando sua segurança. Eles eram pescadores experientes, sabiam pescar, estavam jogando a rede. Jesus mexe na segurança, onde eles estavam se sentindo seguros. Ele disse: agora lança a rede. Você vai mexer nisso, mas isso eu sei fazer, mas eu já lancei a noite toda. Lança a rede para outro lugar. Quantas noites de escassez, quantos trabalhos em vão, quantos projetos mal sucedidos, quanto tempo perdido na vida. Essa é a sensação que você está tendo? Então, deixa Jesus intervir hoje. Viva uma vida segundo os propósitos de Deus. Pastor Marcelo Aguiar, um dos livros tem 2 livros que eu quero recomendar para vocês lerem. Eu leio um livro que eu leio de vez em quando, e muito do que eu prego aqui nessas mensagens estão nesse livro. Um livro chama-se Cura pela Palavra, do pastor Marcelo Aguiar. O segundo livro é quase que uma continuação, Queres Ficar Curado? É outro livro também sobre esse assunto, e o outro livro que eu quero mencionar para vocês também, do autor, eu não me lembro o nome, mas o título é Reconstrua a Sua Vida. Esse livro está esgotado. Você só vai achar assim, sebo, alguém, e ele está esgotado esse livro. Você não vai achar em livraria. Marcelo Aguiar diz assim: quando nossos esforços não se acham em harmonia com a vontade de Deus, presta atenção, quando nossos esforços não se acham em harmonia com a vontade de Deus, as frustrações são inevitáveis. Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Você que está lá atrás está me ouvindo? Quando nossos esforços não se acham em harmonia com a vontade de Deus, as frustrações são inevitáveis, mesmo que a princípio pensemos que estamos nos saindo muito bem. Mesmo que você pense que está saindo muito bem. Sendo assim, a melhor coisa que podemos fazer é nos submeter à palavra do Senhor, e isso acarretará grandes mudanças em nossas circunstâncias. Não é verdade? Então, não esqueça disso. É a outra coisa que eu quero que você grave nessa noite. Não esqueça disso. Quando os nossos esforços não se acham em harmonia com a vontade de Deus, as frustrações serão inevitáveis. E aí, o que nós temos que fazer? Deixar Deus intervir na nossa vida. Deixa Deus intervir na sua vida. Deixa Deus intervir.
E como é que você deixa Deus intervir quando você começa a buscar a vontade dEle, mas buscar a vontade dEle, buscar o que Deus quer, mas querendo mudar mesmo, querendo fazer a vontade dEle. Saber a vontade de Deus não para conhecer a vontade de Deus, para cumpri-la. Para cumpri-la, para obedecê-la. E mesmo que você tenha passado por uma noite de frustrações e Ele mandar você fazer a mesma coisa, porém num outro sentido, vocês pescaram a noite toda, mas vocês não jogaram para esse lado do cá, agora joga lá que eu estou mandando esse Jesus. E eles jogaram, colheram, venceram a frustração. Deixa Jesus intervir na tua vida. Quarto, o amor de Jesus que nos transforma, o amor de Jesus que nos cura, é porque é um amor que sempre nos acolhe. Ele nos acolhe. Esse texto é muito interessante, né? Que legal esse texto. Quando Jesus, a partir do versículo 9, Jesus faz uma... Quando eles desembarcaram, já tinha uma fogueira. Jesus fez uma fogueirinha ali na areia. E Jesus então já tinha ali os pãezinhos. Jesus já tinha peixe, mas aproveitou. Interessante isso também, esse detalhe. Jesus já tinha os peixinhos, mas também pediu o peixe deles. Porque Jesus queria aproveitar o trabalho deles, valorizar o trabalho deles, honrar o trabalho deles. Jesus pega mais peixinhos, e Jesus então o que faz? Jesus faz ali uma fogueirinha e os alimenta. Eles trabalharam a noite toda, eles estavam cansados, eles estavam exaustos, a frustração gera uma exaustão, eles estavam cansados. Não, peraí gente, vamos bater um papo aqui, vamos comer um churrasquinho de peixe. Vamos comer um peixinho na brasa, né, Josué? Igual, acho que estava um pouco gostoso, igual aquele que eu comi hoje na casa do Josué. Isso eu acho gostoso. Vamos fazer um peixinho aqui, acolhido. Que coisa, que atitude pastoral de Jesus, né? Será que nós faríamos assim? Será que nós teríamos tratado essas pessoas dessa forma? Será que nós teríamos tratado Pedro desse jeito ou a gente não ia nomear uma comissão de disciplina para conversar com ele? Ou nós iríamos já chegar julgando, condenando? Que negócio é esse, rapaz? Que história é essa que eu vou pescar? Que negócio é esse? O que Jesus faz? Vem cá, vamos conversar, vamos acolher. É assim que Jesus faz. Jesus nos acolhe, Jesus nos recebe, né? Ele faz como ele comparou o cuidado dele com o povo de Deus como aquela galinha que protege os seus pintinhos debaixo das asas, não é? Ele nos acolhe, ele nos protege. Venham comer. E eles chegaram ali, eles estavam envergonhados, estavam tão envergonhados que eles tinham até mesmo perguntado: quem será que é o Senhor mesmo? Mas ele não, ele com amor os acolhe. Jesus é esse pastor amado, um bom pastor, o supremo pastor que nos acolhe para nos tratar. Ele trata da nossa alma, ele nos trata com uma refeição, com amor, com carinho, com aceitação, com comunhão. Jesus, ele quer saciar nossas necessidades, ele abraça, ele nem pergunta: mas por que vocês estão pescando? Nem ele fez, porque aquilo naquele momento não importava. O que importava naquele momento era a cura, era a restauração. Presta atenção, hein? Olha bem, não era só a restauração da circunstância, era a restauração da circunstância, era a restauração do coração e era a restauração da missão. Eu oro a Deus para que essa série de mensagens que nós estamos pregando aqui restaure seu coração, restaure suas circunstâncias e restaure a sua missão. É coisa muito séria e muito profunda. Então ali agora Jesus acolhe e Jesus lida com a gente ferida e frustrada para aquecer o nosso coração. O coração deles não era só a água que estava fria, não era só a noite que estava fria, mas o coração deles estava frio. O maior frio é o frio que vem de
dentro. O maior frio é o frio da alma. E a frustração congela nossa alma. Frustração congela nosso coração. Eles estavam com o coração frio. E agora Jesus quer aquecer o coração deles. E assim então Jesus define de forma amorável, amoroso. Ele é acolhedor, ele é amigável, ele é caloroso. Ele então faz uma ceia ali com seus discípulos. Quem sabe você veio aqui hoje porque está vivendo a noite do insucesso. Deixa a Nanda tirar a tua atenção. Quem sabe você veio hoje aqui porque você está vivendo a noite das frustrações. Quem sabe você está aqui hoje, está vivendo a noite dos sonhos acabados. Os sonhos acabaram. Mas hoje Jesus Cristo quer trazer para você uma nova manhã. Jesus te chama para bater um papo. Jesus te chama para uma refeição, para uma conversa amiga. Jesus quer bater um papo com você repleto de graça. Repleto de graça. Jesus quer cuidar do teu coração. Jesus quer cuidar da sua alma. E mais uma coisa que eu quero falar com você em quinto lugar, encerrando. Então, nesse tópico aqui, o que eu gostaria que você não esquecesse? Cada tópico eu destaquei uma coisa para você não esquecer que Jesus quer lidar pastoralmente com você. Ele quer, com a graça dele, alcançar você. Ele quer chamar você para perto dele. Ele quer trazer você para perto dele, não para acusar você, nem condenar você. Ele quer trazer você para perto dele para restaurar teu coração, para aquecer teu coração, para restaurar tua vida, para restaurar as circunstâncias da sua vida, restaurar teus sonhos, restaurar teu coração e restaurar tua missão nesse mundo. Quinto e último ponto. Esse Jesus que é o bom pastor, que trata as nossas feridas e as nossas frustrações, o amor dele. O meu tema é esse hoje, ele lida com amor, e esse amor dele que chama, esse amor dele que contempla, esse amor dele que acolhe, é um amor restaurador e libertador. E aí é que vem aquela coisa interessante que eu falei para você. E esse Jesus, o amor de Jesus, ele é um amor restaurador, libertador. Por isso que a palavra de Deus diz que se nós conhecermos a Cristo, seremos verdadeiramente livres. Livres. E aí Jesus, quando chega ali na fogueira, 3 elementos estão naquela conversa. Um é peixe. O que vocês acham que ele queria que o Pedro lembrasse? Pedro, você se lembra daquela pesca maravilhosa? Você se lembra lá, que um dia lá naquela pesca maravilhosa, fez aquele milagre tão grande que vocês não tentavam nem puxar, a gente se arrebentava. E eu disse para você, naquele dia que eu tive um sonho para você, que você seria pescador de Pedro, está vendo essas coisas aqui, esses peixes também? Você se lembra das multiplicações dos pães que vocês estavam lá? Que vocês não queriam que eu despedisse a multidão, mas aí houve toda aquela multiplicação. Depois daquilo, Pedro, você fez tantas afirmações de fé. Pedro, está vendo essas brasas aqui? Você lembra, Pedro? Onde foi que você me negou? Foi à beira de uma fogueira. Mas eu estou aqui, Pedro, para restaurar você. Eu estou fazendo você lembrar disso tudo para você se tratar, Pedro. Para eu poder tratar de você. Para eu restaurar você. Para que você se lembre dos propósitos que eu tenho para a sua vida. E é assim que Deus faz com a gente, irmão. Deus coloca nós, Deus nos coloca diante de situações as quais Ele vai usar para nos tratar, para que nós nos lembremos dos projetos dEle.
Essas afirmações de amor, quando eu digo, você me ama, Pedro, hoje eu quero aplicar dessa forma. Claro que esse texto tem muitas outras aplicações. Quando Jesus diz, olha, quantas vezes você me negou? Não foi 3? Agora 3 vezes você vai dizer que me ama. Você me ama, Pedro? Você me ama? Você me ama? Jesus, então, ele é libertador. E é muito interessante nós pensarmos o seguinte: o problema de Pedro não eram as circunstâncias, o problema de Pedro era ele mesmo. Presta atenção, olha para mim. Sabe o que evita muito a gente ser curado? É que muitas vezes nós colocamos a culpa nas circunstâncias. Quando, na verdade, o problema não são as circunstâncias. Presta bem atenção. Eu queria que você desse bastante atenção, tanto você que está me ouvindo aqui, quanto você que vai me ver pela internet. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema são as circunstâncias. Mas o que Jesus vai dizer para Pedro? Pedro, eu estou colocando isso tudo diante de você. Eu estou colocando esses elementos diante de você porque o teu problema, Pedro, não são as circunstâncias. O teu problema não é somente as circunstâncias. Há algo melhor. O teu problema está dentro de você. O teu problema é você. Eu tenho que confrontar você com isso, Pedro, porque você tem que se confrontar consigo mesmo. Pedro, se você não confrontar consigo mesmo, não vai haver cura, porque sem confronto não há vitória sobre as feridas da alma. Meu irmão, você que está me ouvindo aqui nessa noite, presta bem atenção. Se toda essa série de mensagens que Deus está usando para falar sobre feridas na alma, se você não se deixar confrontar com Deus, se você quiser sempre transferir para alguém, transferir para alguma coisa, transferir para o esposo, para a esposa, para o patrão, para a patroa, para as circunstâncias, para a política, para isso, para aquilo, para aquilo outro, você não vai ser liberto dessa situação, você não vai curar suas feridas. Você tem que se confrontar consigo mesmo. O problema não estava na circunstância, o problema estava em Pedro, no coração de Pedro, no interior dele. E era preciso fazer esse confronto. Nós não podemos esquecer que muitas vezes o mais importante não é mudar, o mais importante é ser mudado. Quem trabalha aqui com qualidade de total em empresa já ouviu essa frase de um autor que ele disse certa vez que se você quer mudanças, comece por você. E as mudanças que Deus queria operar na vida de Pedro, a mudança que Jesus queria operar na vida dele, tinha que começar por Pedro mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, você que me ouve nesta noite, nunca se esqueça disso. Que o problema, não transfira o problema, deixe ser confrontado e mude. Deixe Deus trabalhar em você. Deixe Deus resgatar a beleza do teu coração, da tua vida. Cristo queria resgatar Pedro como apóstolo. Cristo queria resgatar Pedro como pescador de almas, como pastor de almas, como homem de Deus, como homem que tinha os propósitos de Deus. E o que Jesus está dizendo é: Pedro, você precisa deixar a minha luz entrar em você, porque a minha luz, ela ilumina as tuas trevas. Você tem que trazer Jesus para o teu problema, sabe por quê? Porque a luz de Jesus ilumina as nossas trevas. Quando Jesus se aproxima ali, está dizendo: Pedro, seus amigos, meus discípulos, João e os outros, vem cá. Vocês precisam da minha luz, para que a minha luz ilumine as vossas trevas. Jesus então trata esses corações feridos, e assim como 3 vezes negou, 3 vezes Pedro afirmou que o tratado, a
a última afirmação de amor de Pedro era uma prova cabal de que ele estava realmente tratado. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes do jeito como eu te amo. O Senhor sabe de tudo. Meus irmãos, ninguém vive bem nesse mundo se não viver com um senso de propósito. Pedro esqueceu o seu senso de propósito. Sabe por quê? Olha bem para mim. As nossas feridas interiores nos fazem esquecer o nosso senso de propósito. E se você esquecer teu senso de propósito, você não vive a vida. Você se torna uma pessoa infeliz. Deus queria que Pedro, então, restaurasse a sua missão, o seu senso de propósito. Ele já havia esquecido tudo que Jesus havia dito para ele. E agora Jesus ali queria que Pedro lembrasse de tudo que tinha falado para ele ao longo do ministério, tudo que ele viu ao lado de Jesus, para que ele pudesse restaurar a sua missão. Esse mundo está repleto de pessoas vagando de um lado para o outro, desencantados, buscando prazeres. Sabe por quê? Perderam o senso de missão. Pedro, vai pastorear minhas ovelhas. Pedro, vai cuidar do meu rebanho. Pedro, vai liderar a minha igreja. Pedro, vai cumprir tua missão, Pedro. É isso que ele quer dizer para você nesta noite. Assim como Jesus corrigiu o curso da vida de Pedro, desses discípulos, ele quer corrigir o curso da sua vida nessa noite. Deixa Jesus intervir. Assim como ele esteve presente ali, deixa Jesus estar presente na sua vida hoje. Deixa Jesus te abraçar, deixa Jesus te acolher. Deixa Jesus chegar perto de você, conversar com você. Deixa Jesus te confrontar. Deixa Jesus falar dos planos dele para você. Deixa Jesus ser Senhor, Salvador da sua vida. Deixa Jesus corrigir o curso da sua vida. Deixa Jesus restaurar o seu coração, a sua dor. Deixa Jesus restaurar as circunstâncias da sua vida. Deixa Jesus restaurar a sua missão. Venha Jesus. Jesus faz a diferença. Porque Jesus não apenas muda as circunstâncias, mas Jesus muda também as pessoas. Jesus é capaz de fazer aquilo que ninguém pode fazer, mudar as inclinações do nosso coração. Você não pode mudar as inclinações do seu coração, você não tem força para isso, nem poder. Mas Jesus tem poder para mudar as inclinações do seu coração. Assim como Ele restaurou, assim como Ele deu um novo curso à vida daqueles homens que estavam perdendo tempo lá naquele mar, fora do plano de Deus, fora dos propósitos de Deus, vivendo um curso contrário ao que Deus queria para eles. Ele quer fazer o mesmo com você nesta noite. Você que entrou aqui e as feridas da vida, as circunstâncias da vida, as frustrações da vida tiraram você do curso que Deus tinha para você. E você hoje reconhece: pastor, eu estou com esses homens, eu estou no curso errado. As feridas da vida, os problemas da vida me levaram para outro curso na vida. E eu hoje quero tomar essa decisão. Assim como Jesus ali tratou de Pedro, tratou de João, dos outros que estavam ali, eu quero Ele tratar da minha vida. Eu quero que Ele dê a direção dEle para a minha vida. Eu quero entender qual é a missão de Jesus para mim. Eu quero entender, e se eu já entendo, mas eu saí dela, pastor, hoje é um dia de Jesus restaurar a minha missão, pastor. Eu me entristeci com alguma coisa, eu fiquei inquieto com alguma coisa, e eu estou no curso errado. Eu preciso restaurar, eu preciso deixar Jesus restaurar a missão. Talvez haja inclinações do seu coração que você não consiga vencer. Sabe por quê? Porque você está tentando vencer.
Pastor, não consigo vencer essa inclinação. Claro, você está tentando vencer. Ninguém consegue vencer sozinho essa inclinação do coração. Jesus consegue, se você deixar Ele trabalhar em você. Então isso é uma noite de decisão. Isso é uma noite de você que é um servo de Deus. Pedro era apóstolo. Pedro era servo de Jesus. Ele não era um incrédulo, mas ele era um crente doído, um crente machucado, um crente ferido. E porque era um crente ferido, machucado, ele saiu do curso de Deus para a vida dele. E ainda levou outros. Um crente ferido pode causar um estrago, mas um crente restaurado, só ler Atos para ver o que aconteceu com Pedro, né? O que esse homem fez? Esse homem se tornou um homem extraordinário nas mãos de Deus. Aí a gente fica pensando, glória a Deus que ele parou de pescar, né? Glória a Deus, porque ser pescador de peixe não é nada indigno, mas Deus queria muito mais para ele. Olha para mim, estou encerrando. Talvez você esteja vivendo muito aquém. Deus tem tantas coisas para você, mas você diz, eu vou pescar. Deus quer corrigir o curso da tua vida, curar o teu coração, curar a tua alma e restaurar a tua missão. Quem vai ser a primeira pessoa nessa noite a dizer, eu quero o milho? Eu tomo hoje a decisão aqui de deixar Jesus intervir na minha vida, para que eu possa corrigir a direção da minha vida, para que eu possa restaurar a minha missão, a minha visão e o meu propósito de Deus na minha vida e curar o meu coração. Eu quero isso para a minha vida, eu preciso disso, eu reconheço que Jesus pode fazer isso. Eu não quero viver sob o prisma do sepulcro, mas sob o prisma da ressurreição. Eu não quero deixar que nenhuma ferida da alma sepulte os sonhos de Deus, mas eu quero ver os sonhos de Deus cumpridos na minha vida. Quem vai ser a primeira pessoa nessa noite a dizer, eu tomo essa decisão? Fique de pé. Eu tomo essa decisão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Quem serão os próximos? Fique de pé. Fique de pé. Quem vai ser a próxima pessoa? Deus abençoe. Quem vai ser a próxima? Fique de pé. Seu lugar. Quem vai ser a próxima pessoa a dizer isso? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem vai ser a próxima a dizer isso para Jesus nesta noite? Eu quero vencer. Deus abençoe. Quem vai ser o próximo? Deus abençoe. Quem vai ser o próximo a tomar essa decisão? Ouvi Deus hoje. Deus falou meu coração. Eu não posso sair daqui sem uma decisão. Quem vai ser o próximo? Levante o seu. Onde você está, fique em pé. Tem mais alguém? Deus abençoe a senhora. Tem mais alguém? Quem vai ser o próximo? Fique em pé. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Fique em pé. Deixa Deus cumprir. Deixa Deus agir. Deixa Deus tratar. Deixa Deus confrontar. Deixa Jesus curar. Deixa Jesus agir com amor na tua vida. Quem será o próximo? Fique em pé. Senhor Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te somos gratos por esse momento e te pedimos agora, Senhor, que haja uma ministração da tua graça, do teu poder, e haja ministração de libertação em cada vida, em cada coração. Ó Deus, que possa vir cura, que hoje seja uma noite de restauração, restauração de coração, restauração de vida, restauração de propósitos, restauração de missão. Ó Deus, que o curso da vida de muitos aqui sejam restaurados nessa noite. Que não seja o curso que cada um deu, mas que eles estejam dispostos a dar à vida deles o curso que o Senhor tem para eles. Ó Deus, que cada um aqui se encaixe nos sonhos, nos propósitos, nos projetos do Senhor para a vida deles.
Seja com eles, Senhor. Fortalece, faz de cada um que está aqui à frente um servo, uma serva, uma bênção nas tuas mãos. E que assim como aquele servo do passado, eles sejam, Senhor, usados poderosamente por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha uma semana na graça e na paz de Cristo. Diga isso para a pessoa que está do teu